falar dessa estrutura pulmão, não é? Nós vamos começar, então, observando o seguinte. Quando você olha a estrutura pulmonar, é importante que você note o seguinte. Nós temos uma diferença entre os hemilados. Quando eu olho para o pulmão esquerdo e comparo com o pulmão direito, você rapidamente percebe que existe uma diferença entre eles, não é? O pulmão esquerdo, ele vai ser formado por dois lobos. Um lobo superior e um lobo inferior. Tá bem? E esses lobos, eles são separados, né? Eles são divididos através de fissuras, tá bom? Então, aqui no caso do pulmão esquerdo, eu tenho uma fissura oblíqua que separa o lobo superior do lobo inferior do pulmão esquerdo. Do lado direito, nós vamos ter duas fissuras formando três divisões, né? Três lobos. Nós vamos ter aqui, ó, uma fissura oblíqua, assim como eu tinha aqui também do lado esquerdo, e nós vamos ter uma fissura horizontal ou transversa. Essa fissura horizontal aqui ou transversa, ela só será encontrada no hemilado direito. Ok? E aí nós teremos um lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. Então, o pulmão direito trabalha com três lobos: superior, médio e inferior. E o pulmão esquerdo trabalha com dois: o superior e o inferior. Existe um detalhe aqui, deixa eu verificar se eu não trouxe aqui nessa imagem para vocês. Depois eu peço até que você certifique do que eu vou falar aqui nesse momento, e você não vai conseguir enxergar na figura aqui. Do lado esquerdo, quando nós pegamos a fissura oblíqua, como nós temos apenas dois lobos, tanto na face posterior quanto na face anterior, então olhando pela frente ou olhando pela face posterior desse pulmão, a fissura oblíqua, ela vai separar o superior do inferior. Tá bom? Então, do lado esquerdo, não há nenhum tipo de complicação nisso. Agora, quando nós estamos aqui do lado direito, nós precisamos ter um pouco de cuidado. Observe aqui, ó. A fissura oblíqua, você percebe que ela se encontra aqui nessa região com a horizontal, ó? Ao encontro delas, não é? Então eu preciso ter um certo cuidado, por quê? Porque na face anterior, que é o que nós estamos tendo de visão nesse momento da aula, eu vou poder dizer o seguinte, que a fissura oblíqua, ela separa o lobo inferior do lobo médio. Ok? E a fissura horizontal separa o lobo superior do lobo médio. Isso na face anterior. Quando eu vou lá para a face posterior, que aí eu vou ficar devendo essa imagem, era para ter colocado e acabei não colocando aqui. Nós vamos encontrar apenas a fissura oblíqua. E nós não teremos o lobo médio na porção posterior. Então nós vamos dizer o seguinte, que na face posterior do pulmão direito, a fissura oblíqua, ela vai separar o lobo superior do inferior, assim como acontecia no pulmão esquerdo. Tudo bem? Então esse é um detalhe anatômico que você deve se atentar. Então o lobo médio, ele vai estar presente somente na porção anterior aqui do órgão. Se nós rodássemos essa imagem e observássemos lá na face posterior, eu não encontraria vestígios do lobo médio. Lá na face posterior eu teria apenas o superior e o inferior. Portanto, a única fissura que eu enxergo lá na parte de trás é a fissura oblíqua. Tá bom? Então fiquem atentos em relação a isso. Observe ainda, comparando esses dois pulmões, não é? Que o pulmão esquerdo, ele faz uma pequena entrada aqui, ó,
que é gerada pela presença, né, pelo crescimento aqui do coração. Nós vamos chamar isso aqui de incisura cardíaca. Então, o pulmão esquerdo, né, na região aí do lobo superior, ele apresenta uma incisura cardíaca, que é a impressão do coração, né, o local onde o coração se posiciona. E essa porção inferior aqui, ó, do lobo superior, ele contém uma organização brônquica bem pequena, mal desenvolvida, que poderia ter sido a formação de um lobo médio, nessa região aqui, ó. Numa peça anatômica, você percebe que ele tem uma espécie de um prolongamento fininho. Quando você olha para ele, ele lembra uma língua. E aí o nome dado para esta região aqui vai ser língula. Tudo bem? Então, língula é um prolongamento encontrado na face anterior e inferior do lobo superior do pulmão esquerdo. Língula é o nome deste elemento anatômico, ó. Essa pontinha aqui, ó. Língula. Repete, por favor. Sim. Língula é um elemento anatômico que você encontra na face anterior e inferior do lobo superior do pulmão esquerdo. Tá? Ele fica um prolongamento molinho aqui, ó, penduradinho nessa região aqui, ó. Ok? Ele tem um brônquio para ele, tem bronquíolos, tá bem? Ele funciona também, ele é um componente de hematose. Só que ele ficou mal desenvolvido, não tem um volume alveolar grande quando comparado a esse lobo médio do pulmão direito, tá bem? Mas é funcional. Ele faz troca gasosa também aqui nessa região, ok? Então, essas são características que a gente consegue observar entre os pulmões, né? Direito e esquerdo, fazer uma comparação entre eles em função de diferenças estruturais, né? Anatômicas. É importante que vocês tenham essa percepção. Quando nós removemos o tecido pulmonar, tirei o parênquima, nós vamos encontrar isso, ó. A traqueia chegando, os dois brônquios principais, né, ó, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. Perceba aquela diferença que nós falamos na última aula, né, que havia lá um brônquio direito mais calibroso do que o esquerdo, um brônquio direito mais posicionado mais verticalizado, né? Enquanto que o esquerdo era mais horizontalizado. Então, essas diferenças elas aparecem aqui a partir da carina. E aí você percebe o seguinte, ó, que nós temos brônquios a partir do principal que se dividem para poder seguir para regiões específicas do pulmão, ó. Um sobe para a região do lobo superior, o outro avança no sentido inferior para poder formar, ó, o lobo médio e o lobo inferior, tá bom? Então nós vamos ter que nomear isso, ó. Esse primeiro que eu marquei em verde é o brônquio principal, direito e esquerdo. 2, sempre, tá bom? Um de cada lado. A partir deles, né, a partir dos brônquios que você tem aí, que eu chamei de brônquio principal, vem a segunda geração de brônquios, que aí nós vamos chamar de brônquios lobares ou brônquios secundários. Então, o que significa isso? Eu estou levando uma estrutura brônquica para um daqueles lobos que nós vimos, tá bom? Então, eu vou com um brônquio para o lobo do pulmão direito na parte superior, outro na parte média, outro na parte inferior. Lado esquerdo, a mesma coisa, um lobo superior, outro lobo inferior. Então, brônquios secundários são os brônquios lobares, brônquios que vão aos lobos. Logo depois, nós vamos ter a terceira
segmentação, né? A terceira divisão dos brônquios. Então, uma vez no lobo superior, nós vamos ter que dividir esse lobo superior em partes. Vou fazer uma analogia. Lá no apartamento de vocês, na casa de vocês, existem os cômodos, né? Existem os cômodos, né? Os quartos, banheiro, cozinha, sala. Imagine que o lobo fosse a casa e os segmentos fossem os cômodos dessa casa, tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, um segmento na parte superior, outro na parte posterior, outro na parte anterior, outro na parte inferior. Tá bem? Então nós vamos chamar esses lobos, aliás, esses brônquios que estão aqui, de brônquios terciários ou brônquios segmentares. O termo segmentar, talvez ele fique mais sugestivo para você, não é? Quando você fala assim, olha, brônquio principal, daí vai para onde? Para o lobo. Então, brônquio lobar. Cheguei no lobo, para onde eu tenho que ir? Para as divisões do lobo. Como é que chamam? Segmentos. Então, brônquios segmentares. Ok? E a partir desse segmento, nós começaremos a formar os bronquíolos. Ok? Então, olha só. Essa imagem, ela dá uma percepção para você, não é? Olha só, essa face anterior aqui, ó. Nós tínhamos observado anteriormente lá na imagem. Olha só, o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Aí dentro desse lobo superior, olha só, os segmentos. Ok? Dentro do lobo médio, segmentos. Dentro do lobo inferior, os segmentos. Então, assim, nessa aula nossa de anatomia que a gente está fazendo hoje aqui, eu não vou exigir que você saiba exatamente cada segmento deste. Mas quando você fizer uma especialização em cirurgia de tórax, né, em pneumologia, para você poder tratar essa estrutura pulmonar, para fazer uma ressecção pulmonar no caso de um tumor, de uma doença qualquer que você vai precisar remover uma parte do pulmão, essa segmentação é de extrema importância que você saiba, que você conheça, para você poder saber exatamente onde você pode fazer a sua incisão. Ok? Então, olha só, cada lobo com o seu segmento separadamente, ó, em vistas diferentes, ok? Olha só este aqui, ó. Então, agora, nesse momento, eu só quero que você saiba que todo lobo é segmentado. Não é necessário que você tenha a informação exatamente de quantos segmentos, a posição deles, não é necessário agora. Mas numa especialização sua, em relação à parte de pulmão, vai ser importante que você conheça isso. Assim como também vai ter segmentos lá na região do fígado, ok? Então, isso vai ser importante nas especialidades. Olha lá. A partir, então, desses brônquios segmentares, nós vamos começar a formar os bronquíolos. E os bronquíolos, eles vão se dividir muitas vezes. Então, eles dizem o seguinte, que eles podem fazer divisões na ordem de 20 até 25 vezes. Ou seja, você teria 20 ou 25 gerações de bronquíolos, que seriam esses vários raminhos pequenos que nós estamos vendo aqui, ó. Ok? Então, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar e 20 ou 25 novas divisões de bronquíolos, que vão levar essa estrutura aérea até os alvéolos pulmonares, que é onde realmente vai começar a acontecer a troca dos gases. Então, essa trama que você está vendo aqui, ó, é a trama brônquica que você enxergava na radiografia. Associado a ela, nós colocamos aqui também a parte vascular. Não está na imagem, né? Mas lá na radiografia tinha. Então, por isso que eu chamei de trama vasobrônquica. Ok? Veja se isso agora fica mais claro aí também, né? Do ponto de vista de ilustração, aí para você poder associar essa imagem com aquela radiografia que nós vimos anteriormente. Então, olha só. E, posteriormente, esses bronquíolos, né, que foram se dividindo, eles vão dar origem aos bronquíolos respiratórios. E, logo depois, aos alvéolos.
Qual que é a diferença de um bronquíolo, simplesmente, para um bronquíolo respiratório? A diferença está em você encontrar alvéolos no trajeto desse bronquíolo, tá bem? Então imagina essa imagem aqui, ó. O bronquíolo está vindo, não é? E quando chega na parte final dele, olha lá, ó, forma-se um saco alveolar. Vários alvéolos aqui, tá vendo, ó? Só que no trajeto desse bronquíolo até aqui na região do saco alveolar, nós tínhamos já alguns alvéolos sendo formados, ó. Percebe que nesse bronquíolo aqui, ó, não tem alvéolo. A partir daqui, olha lá, ó, o bronquíolo já tem alvéolos presos a ele, ó. Então, essa estrutura aqui, ó, bronquíolo respiratório. Este aqui, ó, bronquíolo terminal. É a última geração de bronquíolo para então começar a dar formação ao bronquíolo respiratório. E no final desse bronquíolo respiratório, a formação dos sacos alveolares, que é onde dentro dele eu vou ter vários compartimentos aqui, ó, que são os alvéolos. Essa estrutura aqui, pessoal, olha só, este elemento, ó, a partir deste momento para baixo, aonde nós temos alvéolos presentes nessa via aérea, eu vou dizer que este elemento grifado atende pelo nome de ácinos. Tá bem? Então, o que é um ácino pulmonar? É uma região do pulmão formada por bronquíolos respiratórios e sacos alveolares. Ácinos. Tudo bem? Deu para compreender isso aí? Ácinos, bronquíolos respiratórios e sacos alveolares. Ou seja, nos ácinos, eu tenho a área de troca gasosa, eu tenho a área de hematose. Até os ácinos, eu tinha apenas uma área condutora. O ar passava por ela, mas não acontecia troca gasosa. Ok? Tranquilos? Professor, Oi. quer dizer que os alvéolos estão dentro do saco alveolar? Isso, o alvéolo, né, os alvéolos, eles estão organizados dentro de um conjunto, né, dentro de um revestimento, que é o saco alveolar. Ok? Então, assim, ó. O professor, e Oi. essa condução dos bronquíolos terminais, eles que vão virar os ductos? Como que é, Silvio? Não entendi. Os Cortou. bronquíolos. Os bronquíolos terminais, a terminação dele dentro do saco que vai virar os ductos? Os ductos alveolares, você Isso, fala? isso. Sim, sim. É. Esses ductos, eles vão ficar nessa conexão aqui, entre o bronquíolo respiratório e o saco alveolar. Quando a gente fala sobre isso, é importante, deixa eu até voltar um pouquinho essa imagem aqui, ó. Imagine o seguinte, né, ó, que essa porção que está marcada em verde aqui, ó, sejam os bronquíolos condutores, né? Ou seja, não existem alvéolos neles. Então, nessa região que está distal a esse desenho, não é? Vamos começar a marcar aqui, ó. Imagine que aqui começasse a formar os sacos alveolares, não é? Ó. Os sacos alveolares em toda essa região aqui. Vamos marcar aqui. Então, apenas nessa marcação vermelha minha aqui, ó, nós teríamos os ácinos. Ou seja, apenas neste local temos trocas gasosas. O que isso significa? Significa que durante todo o trajeto, né, feito pelo ar, desde a traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar e as
20 ou 25 gerações de bronquíolos, o ar ele simplesmente vai ocupar um espaço que não serve para troca de gases. Então, esse espaço que está aqui marcado em verde, ó, nós vamos chamar isso de espaço morto. Tudo bem? Então, o espaço morto anatômico, ele é formado pelos elementos da via aérea que não contém alvéolos para a realização da troca gasosa. Ok? Eu vou contabilizar isso, pessoal, desde a boca ou desde o nariz. Tá bom? Então, o espaço morto é toda essa região. Para eu conseguir fazer o ar entrar e chegar nesses alvéolos, eu vou precisar gerar uma negatividade aqui na região dos ácinos, dos bronquíolos, do brônquio segmentar, do brônquio lobar, do principal, da traqueia, da laringe, da faringe, da cavidade nasal, para então o ar poder entrar no pulmão. Então, tudo isso é espaço morto. Eu preciso negativar esse espaço para fazer o ar passar por ele e chegar até a região dos ácidos, onde vai acontecer a troca dos gases. Tá bem? Então, isso é importante de você também estar atento.